Olá pessoal, bem-vindo ao Comente Podcast. Eu sou o Guilherme Ojeda e estou aqui com Thiago Marconi. Sejam bem-vindos. Obrigado por mais essa oportunidade de estar com vocês para a gente fazer aqui um bate-papo, um toque de bola. Exatamente, meu amigo. Eu gostaria de agradecer a todos que comentaram, curtiram. É isso aí, vamos para mais um episódio. Espero que vocês estejam aí curtindo, participando dos nossos episódios com os amigos, com colegas de trabalho, com a família, aquele grupo da família, sabe? Joga lá, não tem problema não. O importante é que a gente possa compartilhar aí das nossas experiências. E qual é o assunto de hoje, Gui? Hoje nós iremos falar sobre o caminho para se tornar empreendedor. É uma trajetória árdua de desafios que precisa ser encarado dentro de uma estrutura, né, de raciocínio, né, de lógica, e tem fatores importantíssimos que a gente quer abordar aqui hoje. Com certeza, com certeza. Tem pessoas que abriram a sua empresa e não fizeram de todo esse conhecimento, mas no meio desse percurso, dessa jornada, acaba adquirindo, e tem aqueles que ainda não fizeram e têm a oportunidade de ouvir o nosso podcast, ir atrás, procurar saber e adquirir mais conhecimentos, skills, habilidades. O que é interessante, você que está ouvindo, não só esse conteúdo, mas você que também gosta de ler livros e buscar treinamentos, fazer curso, é que o processo de você se permitir sentar para ouvir ou para ler, você está antecipando, na verdade, você está saindo na frente em relação a toda a árdua dificuldade que o empreendedor ou aquela pessoa teve dentro daquele assunto que você está ali debruçado. Então a leitura, ela é algo assim, eu vejo como um caminho que vai te fazer cortar alguns caminhos para você ter ali uma vantagem na sua decisão. Então as pessoas, eu acho que é um alerta, as pessoas precisam se despertar para querer conhecer. Saiba que quando você lê um livro, né, que tem ali um assunto que foi tratado por um escritor, ele está entregando para você uma experiência que ele teve, uma dor que ele sofreu ao longo da sua jornada, para qualquer assunto, que na experiência dele você tem a oportunidade de não errar, de não entrar de repente numa situação de falência, como a gente vai pegar aqui o assunto que é o empreendedorismo. E é o que você falou, né, Gui? A maioria dos empreendedores atuantes, né, que estão ainda até com dificuldade aí relacionada a investimento, a desenvolvimento dos recursos, a gestão de pessoas. Vamos dizer assim, esse empreendedor, ele precisa entender que existem fatores indispensáveis no processo de construção do seu negócio. Exatamente, isso mesmo. O que você comentou seria o atalho. Então, a leitura, né, e toda a busca desse conhecimento, ele é o atalho para aqueles que estão na jornada do empreendedorismo, né? E é lógico, aqueles que não buscam o conhecimento através de leitura, cursos e tudo mais, o próprio processo, em algum momento, vai te exigir isso, né? Então, por mais que você não adquiriu o conhecimento lá no começo, você consegue fazer isso no percurso. Mas você pode fazer de duas formas. Ou da forma no amor, né, que a gente diz, que é a forma que você vai atrás, adquire conhecimento, busca por vontade própria, ou numa dificuldade da sua empresa, que você se vê lá sem saída, né, que a gente diz que é na dor, e aí é preciso parar a sua operação, e aí a gente coloca a operação no sentido figurado, né, para poder adquirir novas habilidades e entender aonde você está falhando pro seu negócio tomar tração. É verdade. Continuar caminhando. Dentro da nossa rede de contatos, né, de relacionamento, a gente tem amizades aí com vários empreendedores, né? A gente tem um exemplo do Elias, né, da Choice Cars, que atuava no segmento de logística, e ele entendeu ali num determinado momento, fazendo alguns negócios enquanto ele ainda atuava no setor privado, e ele testou toda essa ideia de comercializar carros, e ele foi fazer cursos, ele foi fazer mentorias, ele foi se estruturar, e ele foi abrir o negócio dele, e está tocando o negócio dele, já está indo por 4º ano já, e está prosperando, né? A gente tem o Cláudio também, que está na pegada dele lá nas pizzarias, está fazendo o equity dele, tem tantos outros aí, a Kawai, né, o Vitor. A própria Ingrid, que veio no nosso último podcast. A Ingrid, uma história incrível, né, Gui? Exatamente. Ela comentou que a virada de chave foi através de aquisição de novos conhecimentos que permitiu ela
escalar o negócio dela. E ela deu um exemplo muito importante que foi isso, que ela foi entender a necessidade até de fazer algumas imersões, olhando para a parte estratégica, já com a empresa funcionando, né? Então é isso. A gente quer, nessa oportunidade com vocês, que você tome da atenção, a gente quer entregar aqui um conteúdo relevante de uma forma que você possa realmente, ao final aí desse podcast, conseguir fazer com que essa receita, com que esse conteúdo que a gente está colocando aqui, seja realmente não só combustível, mas que ele seja agente transformador do processo que você quer, que é essa transição, que é essa metamorfose, né, de você se tornar empreendedor. A relação, e eu quero fazer um parêntese, Gui, que a relação empregado-empreendedor, ela não está sofrendo um preconceito, uma crítica da nossa parte, não. A gente só está dizendo que para você que quer se tornar empreendedor, que está entendendo nesse abrir dos olhos que o caminho de você empreender, onde você pode crescer as suas fontes de renda dentro de um determinado negócio, é um caminho que pode te levar a uma prosperidade que talvez, ou quase que certamente, você não obteria dentro do setor privado numa vida carreirista e de uma empresa, né? Sim, sim, o mesmo vale até mesmo para quem é CLT. Se ele quiser adquirir novos conhecimentos, ir atrás de cursos, treinamentos, para poder aplicar isso quando eu digo isso, é esse conhecimento, isso vai levar ele para um próximo passo. Ele vai acabar se destacando na empresa e alcançando cargos maiores, né? Com certeza. Imagina, quem está dentro de uma companhia e almeja um cargo de direção, ele precisa ter uma visão holística muito afinada para que ele consiga se destacar, ser visto e alcançar, né? Independente de idade, independente de qualquer coisa. O conhecimento é o único caminho que pode te levar ao êxito, né? Tanto na carreira, você como empregado ali no privado, ou você se abrindo aí para negócios, para empreender. O que a gente estava até conversando, e eu considero, eu estava falando para você, Gui, que eu estava no carro fazendo algumas ali análises comigo mesmo, né? Reflexões. As reflexões, né, com o Thiago Marconi. Eu faço às vezes algumas publicações fazendo esses comentários, e é um desafio que eu tenho junto aos meus negócios, atuando dentro das empresas, é chegar em uma determinada empresa e ver uma desestruturação do processo. Quer dizer, na verdade, assim, o processo que está ali existente, ele é tão deficitário que ele progride para desestruturar ainda mais a empresa. Por isso que você vê muito, né, tem estatística para isso, que as empresas não chegam no seu segundo ano. Existe um indicador para o número de empresas que fecham as portas já no seu segundo ano de vida e também empresas que têm um tempo de vida num ciclo de 5 anos. Por que isso acontece? Porque existe uma desestruturação até do próprio processo que foi iniciado. Então, existe uma receita? Existe um caminho, sim. Existe um caminho que ele deve ser percorrido, ele deve ser escrito. Eu chamo de uma síndrome, a principal síndrome responsável pela falência ou pela falta de óleo na engrenagem do processo construtivo do empreendedorismo se chama fator cadeira. Eu chamo de fator cadeira. Fator cadeira, você comentou comigo. É o fator cadeira. A gente pode colocar como o fundamento, né? A cadeira ela tem 4 pernas, né? Então eu consigo olhar para 4 fatores indispensáveis nesse processo de construção que precisam ser observados. A gente pode aqui fazer até alguns exemplos, né? Imagina só aquela pessoa que quer começar a empreender, quer ter uma renda extra, ela ainda está atuando de repente no privado e ela quer produzir um bolo para vender ali, né, onde ela mora, ou levar ali para o meio onde ela vive no dia a dia, no ambiente de trabalho, vender e fazer uma renda extra. Ela basicamente vai reunir ali os ingredientes, vai desenvolver ali aquela culinária, vai entender muito superficialmente o quanto ela gastou, coloca uma margem lá e fala, olha, eu estou vendendo esse bolo aqui por R$15. Talvez ela gastou ali, sei lá, 8, 10 reais, vai ter ali uma margem de 5 reais. E aí ela começa a vender esse bolo, né? Por mais que dá um trabalho, ela tem uma limitação para produzir, talvez ela consiga produzir, sei lá, 4, 5 bolos por dia. E ela vai fazendo aquele processo, né? Tirando pedidos, joga nos grupos. Pessoal,
Tô tirando aqui pedido, né? Quem estiver interessado, me Se dá cadastra no iFood. Se cadastra no Tem iFood e bastante tal. plataformas que auxiliam na venda. E ela segue dessa forma, né? Você tem inúmeras histórias aí. E é legal, eu acho que é interessante. Você estava comentando que você mesmo foi aprimorar muitas questões relacionadas a processo, a estrutura do negócio, quando o negócio já estava acontecendo, né? Sim, sim. Eu não desenvolvi, não executei esse plano fator cadeira. Quando eu abri a empresa, eu vi uma necessidade no mercado. Então, encontrei uma oportunidade, né? Para falar a verdade, eu vi uma dor, encontrei uma oportunidade e montei a empresa. E somente 3, 4 anos depois, e aí eu fui estruturar ela através de um plano de negócio, ir atrás de conhecimento, fiz cursos, para aí sim conseguir modelar e transformar ela no que eu tenho hoje, né? Perfeito. O Gui, você já está numa estrada e empreendendo há muito mais tempo do que eu. Eu vim de uma carreira privada, meu desenvolvimento foi atuando em grandes empresas multinacionais, aí, como a DHL, a Saint-Gobain, dentro do setor logístico, de transporte. E aí eu me voltei para estratégia de negócio, fazer o meu MBA. E aí eu quero fazer aqui um bate-bola com você, Gui, para conseguir explorar também essa relação, né? Vamos falar do fator cadeira. Vale a pena você que está ouvindo, se você puder pegar uma caneta, aí um papel, fazer o teu rascunho e anotar tudo que a gente vai falar de agora para frente aí e você vai poder repetir esse podcast. Ouvir quantas vezes quiser. Né? Você escuta no carro, depois você ouve na tua casa, mas olha, nós vamos passar aqui informações que pode, se você ouvir com toda atenção, eu não tenho nenhuma dúvida que é o conteúdo aqui que você pagaria aí numa imersão, numa reunião de mentoria, pagaria muito caro, nós vamos entregar aqui para você essa oportunidade. Vamos lá, fator cadeira. Seria importante você explicar para o pessoal que está ouvindo a gente o porquê do fator cadeira, né? Exato. O fator cadeira é muito simples, né? Qual é o maior problema de quem está começando a empreender? A investir em si mesmo, no seu capital intelectual, para desenvolver um produto e começar a comercializar um produto ou um serviço, igual no meu caso. No meu caso, eu entrego serviços, né? Tenho agora alguns produtos também, né? Tem ali os meus livros, onde tem o meu conteúdo, então você pode adquirir também. Mas o que você precisa entender sobre o fator cadeira? Esse empreendedor, vou pegar essa figura, né, da pessoa que quer comercializar o bolo, ele não quer ter, às vezes, o tempo dedicado para sentar na cadeira, Gui, para de fato ali sentar e olhar para a estrutura desses 4 pilares, ou essas 4 pernas, né? Uma cadeira, 4 pernas, e aí eu já vou começar aqui a abrir para vocês quais são essas pernas, tá? A primeira perna é o plano de negócio, então nós vamos discorrer dentro de cada perna, plano de negócio. A segunda é uma análise econômica e financeira, também nós vamos abranger aqui, ela tem vários nuances aqui, você tem várias relações dentro de uma análise econômica. A terceira perna, que eu posso chamar também de fator, é os processos dessa produção, que também vai ter uma relação muito ampla. Aqui também eu quero fazer depois um parêntese que vai também assim ser uma explosão para a sua visão de mundo, para você empreender, para você também conseguir até alavancar no teu negócio, dentro desse terceiro fator que é o processo. E o quarto e último, eu chamo ele de fator pessoas. Quarto e último e não menos importante. Né? Não menos importante. Todos eles se completam, né? É um quebra-cabeça que você precisa observar de uma forma muito atenciosa para você conseguir ali empregar todos esses quesitos de conceito e fazer com que o teu negócio prospere. Isso serve tanto para você que está fazendo esse bolo, você que quer começar de repente uma consultoria, vendendo ali uma inteligência que você tem, de repente, de fazer a instalação de um software. Ou até mesmo para quem já está na jornada, já está na sua caminhada. Isso. E precisa revisitar alguns aspectos do seu processo ou da sua empresa. Esse eu acho que é o momento certo para ele poder aplicar essa estratégia aí das 4 pernas. Das 4 pernas. Então, primeiro, Gui, nós vamos abranger aqui o plano de negócio, né? O plano de negócio, a gente até falou no podcast anterior lá com a Ingrid, o plano de negócio bem estruturado, ele vai ser o quê? O alicerce de qualquer empreendedor. O que deve estar incluso, né? Vou usar um termo mais complicado, mas quando eu falo incluso, também posso falar questão intrínseca, ele está dentro do processo ali. Visão e missão, o que você quer? Dentro do propósito, é ter lucro, é você crescer economicamente. Então você tem que definir claramente o objetivo do negócio e a visão a longo prazo. Segundo,
analisar o mercado. Será que eu que quero comercializar esse bolo aqui, sei lá, um bolo de milho, será que aqui no meu ambiente, no meu entorno, tem alguém que já está comercializando? Como que ele produz? Para quem que ele já vende? Quem são já esses clientes? Qual o seu potencial de crescimento, né? Exato. Então você tem que realizar uma análise detalhada do mercado-alvo, identificando ali os concorrentes, necessidade de cada cliente, a oportunidade, né? Na logística a gente estudava essa disciplina como ciência mercadológica, tá? Então, dentro do plano de negócio vai ver visão e missão, análise de mercado, e aí entra o terceiro ponto, estratégia de marketing. Então, está dentro do plano de negócio. Porque se você não planejar bem como você vai atrair, né, e vai reter esse cliente, incluindo toda a estratégia que envolve preço, promoção, distribuição, que às vezes sabe aquele cara no trem, no metrô? Meu, é incrível. O cara tem uma habilidade, né? Ele chama a sua atenção e de repente você se vê colocando a mão no bolso, né? Você vê comprando. Então, dentro do plano de negócio, tem toda essa estrutura. Para o teu negócio, Gui, como que você implementou esse plano de negócio olhando para a visão, análise de mercado, estratégia de marketing, plano operacional? Como que foi para você? Inicialmente, eu confesso para você que eu não tinha conhecimento de toda essa estrutura. Então, eu encontrei uma dor, vi uma oportunidade e fui para cima. No decorrer dos anos, eu vi a necessidade de adquirir conhecimento e implementar alguns procedimentos para a empresa. E aí foi quando a gente queria fazer um site, quando eu digo a gente, é eu e o meu sócio, né? A gente sentou e começamos a desenhar. Qual seria o objetivo? Qual o objetivo da empresa? O objetivo da empresa é prestar consultoria ambiental, consultoria em engenharia ambiental. Beleza. Qual que é a missão? Qual que é o nosso valor? O que a gente não abre mão? Eu não abro mão de um serviço com excelência. Eu tô aqui para resolver a dor do meu cliente e muitas vezes ele nem sabe que ele tem essa dor. Mas tudo isso aconteceu depois de uns 3, 4 anos de empresa aberta. Então foi na caminhada mesmo que eu tive que adquirir e implementar algumas coisas. E aí depois entrou a estratégia de marketing, que a gente queria usufruir mais desses meios de comunicação, redes sociais, sites, por aí vai. Dentro do plano de negócio também a gente fala do fator ali plano operacional, né? Que é onde você vai descrever como o negócio será operado no dia a dia. Vai incluir de repente uma decisão onde nós vamos estar localizados, né? Se você quer de repente ser sei lá, eu quero abrir um local ali, uma pizzaria, tem que ser num lugar de bom movimento, uma boa localização, fácil acesso. O que você vai ali dentro do plano operacional considerar de logística que você precisa fazer para você de repente adquirir algum insumo ou para você ser atendido pelos seus fornecedores. Então tudo isso tem que ser levado em conta e aqui a gente está falando só do aspecto do plano do negócio, que é o primeiro, vamos dizer, a primeira perna da cadeira, tá entendendo? Então sim, o fator cadeira que é preponderante para essa evolução do teu negócio para que ele tenha sucesso, ela se fecha aqui. O plano de negócio tem todos esse viés, né? E aí nós vamos para o segundo, uma análise econômica e financeira, que já é uma praia que eu tenho mais familiaridade. Falando do anterior, antes de a gente mergulhar aqui na análise econômica, eu vou falar um pouco no seguinte sentido: a gente não é bom em tudo. Na verdade, às vezes a gente é bom só em uma coisa. Só que uma empresa tem departamentos, ela tem várias áreas, né? E o que você precisa? Você precisa de pessoas qualificadas ali para você conseguir, profissionais, de repente, para você conseguir montar uma estratégia de marketing, ouvir pessoas. Hoje a gente tem a comunicação muito fácil para você entender como você vai posicionar o teu plano de negócio dentro dessa estrutura para você realmente crescer. E aí entra a análise econômica financeira. Por quê? A saúde financeira de um novo negócio ou de um negócio que já está andando, ela é o quê? Fundamental. Ou você tem capacidade de liquidez, de gerar caixa, de distribuir lucro para o dono, ou é uma empresa deficitária, que aí você tem o estresse emocional ali do dono, né? Você que está ali na ponta ali, você que está querendo engordar o boi. Se você não fizer uma análise econômica financeira, você está fadado a ter uma vida curta. E o que deve se incluir nessa análise? Anota aí. Previsão de receita e despesa. Despesa, tudo que envolve para você preparar o teu produto ou entregar o teu serviço.
E aí a gente sabe que tem despesa direta e indireta, né? Exatamente. Você vai ter uma relação lá de despesas diretas e indiretas, custo fixo, custo variável, né? Você tem uma série de coisas que precisam estar ali bem apontadas numa gestão à vista da direção ali da empresa, ou você que está no negócio ali, para você entender os rumos da sua estratégia, até mesmo para você poder crescer. Vou voltar lá para a figura dessa pessoa que está vendendo bolo. Se ela coloca essa empresa dela cadastrada no iFood e começa a vir muito pedido, ela tem capacidade de atender essa demanda? E aí, vai ter um gargalo. Você perde imagem, você queima a sua imagem dentro de uma plataforma porque você não está preparado para crescer. Então, dentro da análise econômica, você já vai, dentro dessa previsão de receita e despesa, você tem que olhar também o ponto de equilíbrio. Você vai determinar esse ponto de equilíbrio olhando ali as receitas, que vai cobrir todas as receitas, e entender o quanto você tem que vender para você pelo menos ficar no 0 a 0. Quantos bolos eu tenho que vender para ficar no 0 a 0? E ali você tem que colocar de repente o teu custo ali. A gente chama numa linguagem mais técnica, mas é uma linguagem adequada, que é o Prolabore. Você que é dono, você tem duas retiradas. O Prolabore, que é o salário do dono, basicamente, assim, para você entender. Prolabore, o que é? Se alguém te perguntar, é o salário do dono. É isso que você precisa fazer. E se você abrir o teu CNPJ, você tem que lançar em folha, você tem ali os impostos, né, patronais ali para pagar, para serem recolhidos em relação a isso. Então, dentro da análise do ponto de equilíbrio, você chega em toda essa estrutura. E aí vem o quê? Planejamento do fluxo de caixa, que você vai fazer para assegurar que o negócio tenha liquidez. O que é liquidez? A capacidade que a empresa ou o negócio tem de operar, de existir. Porque talvez a sua capacidade de liquidez é de preparar amanhã 5 bolos. Mas e se vem 10 pedidos? Né, Gui? Sim. É uma relação complicada. E dentro dessa questão do fluxo de caixa, a gente vai para as fontes de financiamento. Por que fonte de financiamento? Talvez quem está começando a fazer o bolo já tenha um plano A. Eu já trabalho lá numa determinada empresa e eu faço o bolo só para uma renda extra. E quem já é empresário e está com a roda rodando, né, com o pneu rodando e precisa, de repente, De um suspiro, ou precisa ampliar uma fábrica, comprar uma máquina, né, no restaurante comprar um equipamento, você precisa ali entender de onde você vai obter esse crédito. Se esse crédito vai vir do investimento dos próprios sócios, ou de você que é sócio, você que é dono do negócio, você vai pegar dinheiro no banco. Então você tem ali o risco negócio por conta de uma ação, de uma decisão dessa, porque você tem que colocar no teu preço, porque você está trazendo risco para dentro do negócio. Você tem que pagar agora um empréstimo que você pegou, um financiamento que você pegou, e aí você fecha esse segundo fator, essa segunda perna que é análise econômica financeira, com o markup. O que é markup? É onde você começa ali a preparar a precificação do teu produto ou serviço. Então, você já analisou preço, viu análise de ponto de equilíbrio, você olhou para a receita e despesa, você olhou para a estrutura de custo de marketing, para o plano operacional dentro do plano de negócio. Você já tem tudo isso para compor. O que determina o markup? Tudo que é custo direto ao serviço. Para eu prestar esse determinado serviço, existe a linguagem muito, muito comum, né, para quem é advogado, até contador, na minha profissão também, os honorários, né, é cobrado por honorário, horas de trabalho entregue. Ou, no caso de um produto, o markup vai relacionar também os custos dos ingredientes, dos produtos que estão relacionados na linha de produção, peças ou sei lá, algum insumo, tudo isso tem que estar relacionado. E uma coisa que a maioria dos empresários não olha, Gui, é colocar dentro dessa precificação os impostos. Esse fator imposto é raiz de muitos males no decorrer da vida do empresário, porque o empresário, ele já começa o seu negócio trabalhando errado, uma mentalidade de querer sonegar e não cumprir com as obrigações ali fiscais e tributárias. Isso joga contra. No primeiro momento você acha que não, tô tendo um lucro maior, tô tendo uma retirada maior, mas lá na frente, quando o negócio cresce, ele entende, por ele não ter pago impostos, ele desvaloriza a sua empresa quando ela entra para uma análise fundamentalista
capitalista, que é o chamado valuation. E aí a gente entende que esse risco dura mais de 5 anos, né? Exato. E além de durar, se em algum momento o seu negócio crescer muito e você precisar vender esse negócio, de repente vem uma proposta boa, quero comprar sua empresa, Gui, por 10 milhões. Só que quando ele pegar os demonstrativos financeiros e ver que o teu balanço ele tá todo negativo, porque se você não pagou imposto, ele tá negativo. Aí você está carregando um passivo. Porque a contabilidade, ela vai racionalizar, ela vai apresentar nos seus números uma base que foi oferecida ao fisco. Se não foi oferecido ao fisco seu faturamento de $500 mil, então você só vai ter despesa no teu razão, no teu DRE, no teu balanço. E aí não faz sentido. Qualquer analista ou qualquer pessoa que de repente queira comprar a sua empresa ou até um banco para analisar uma linha de crédito para você, vai ver que tem coisas erradas ali. Se não está gerando nota, não tem nem como fazer o valuation. Vai falar, como que você está pagando esse monte de despesa se o teu faturamento é 1/3 do teu custo? Não tem racionalidade. Em algum momento, a casa vai cair. Então a gente entende que nessa etapa de análise econômica, a gente tem que considerar insumos, materiais, ferramentas, imposto, para aí sim chegar no seu valor de venda. Exato. E aí você tem a margem, né? Você tem que, aí depois o markup ele se conclui com a margem que você espera ter ali de lucratividade. É lógico que existem negócios, né, que têm um risco elevadíssimo pela flutuação do preço. Imagina, quem vende... Vou pegar um cachorro quente, que não vai tantos ingredientes, mas assim, de uma semana para outra, aquela embalagem, você vai comprar lá, sei lá, um saco de salsicha Sadia. Você pagou, eu não tenho nem noção de preço, sei lá, R$20 nessa semana. Na semana seguinte está 25. Só que você continua vendendo o teu hot dog a 6, tá? Eu estou aqui supondo o valor porque eu não sei. Mas essa flutuação de preço, ou ela te obriga a mudar o preço do teu produto toda semana, ou se você não entender isso, você vai ter prejuízo. É melhor jogar uma margem para cima, né? Então, você tem que trabalhar dentro de uma margem e saber que vai ter talvez ali semanas que você vai ganhar menos e em algum momento você vai ter reajustes, de repente, sei lá, trimestrais. As empresas trabalham muito análise, né, que faz o forecast trimestral, onde ela analisa o serviço, o preço e faz ali ajustes, né, para que a empresa se torne cada vez mais sustentável e gere liquidez. Esse é um ponto. E aí nós vamos para o terceiro fator, que é o fator da perna chamada processo. O processo é interessante porque, veja bem, eu nem comecei a comercializar o meu bolo. Eu preciso olhar para todos esses fatores, né? Eu estou sentado, eu estou debruçado ali na mesa com o meu papel, com os meus rascunhos, olhando para todas essas variáveis. E aí eu tenho que olhar para o processo. O processo ele é determinante para a relação qualitativa e quantitativa da sua empresa. Qualitativa por quê? Igual você falou, que você não dispensava de forma alguma entregar um serviço com qualidade. E a qualidade é não só atender a demanda que o teu cliente trouxe para você, mas levantar para ele problemas que nem ele sabe, como você disse, né, Gui? Sim, exatamente. Então imagine que quando a gente olha para a questão processo, eu entendo que hoje eu tenho funcionários na empresa e tem pessoas que exercem aquele tipo de serviço. Vamos dar um exemplo de um relatório. Eu preciso fazer um relatório ambiental, então tem uma pessoa X que faz esse relatório. Aí essa pessoa, ela ficou doente, fica uma semana em casa. Eu tenho que ter uma outra pessoa que saiba fazer isso e que entenda que existe aquele processo, aquele checklist a ser executado para poder dar continuidade no relatório. Porque isso tem prazo. Exatamente. Entende? E aí a gente pode até clarear mais, trazendo para o mesmo exemplo do bolo. Imagine que esse rapaz que está vendendo o bolo, ele cresceu e agora ele precisa contratar uma pessoa. Se ele deixa de fazer o bolo, a pessoa que entrou para fazer o bolo tem que seguir uma receita. Então tem que ter um processo estruturado para quê? Para que o bolo tenha a mesma qualidade. Exatamente. Esse processo, ele starta uma ação direta do departamento de RH e qualidade da empresa, que vai descrever, né, todo esse processo e fazer as integrações, né? A manutenção. Por que existe uma franquia? Porque uma franquia é um negócio que ele foi testado
Que deu certo. Que deu certo e ele se expande e ele existe em diversas localidades. Por quê? O dono entende que ele pode ter 50 lojas entregando a mesma qualidade de um produto, né? Vamos pegar lá o Big Mac, né? Vamos pegar esse lanche gostoso pra caramba, que né? Vende muito, né? Que vende muito. A linha de produção acontece porque existe um treinamento, um script, né? É igual você falou, existe um passo a passo. Se não for feito daquela forma, você vai sim afetar qualidade e quantidade no processo de entrega do teu serviço ou produto. E aí eu dei o exemplo aqui do processo da empresa na parte operacional. E aí é importante dizer que esse processo ele está na parte administrativa, está na parte financeira, está na parte contábil, está na parte comercial. Então o processo engloba todas as áreas e todos os departamentos de uma empresa. Não é só um setor. Exatamente. Eu só dei o exemplo do operacional, mas isso vale para todos os demais. É uma engrenagem, né? Essa linha do processo, ela pode ser também apresentada com alguns pontos. O primeiro ponto é o mapeamento do próprio processo. Você vai identificar e documentar todo esse processo-chave do negócio, desde a produção até a entrega ao cliente. Você vai analisar a otimização do processo. O que seria isso? Você pode até usar, de repente, ferramentas de gestão, como Lean, o Six Sigma, para você eliminar o quê? O desperdício e melhorar a eficiência. Eu vi um vídeo do Pablo Marçal que eu achei fantástico, um vídeo onde ele estava palestrando e ele mostrava a eficiência de uma pessoa fazendo um suco de laranja. Eu vi esse vídeo. Você viu? Sensacional. Sensacional, é vibrante, né? Porque ali ele está ali processando naquela máquina, mas antes da máquina ele poderia espremer só com as mãos, né? Mas, tem todo um desgaste ali de quem está operando para você tirar todo o suco da laranja só com as mãos. Aí ele traz uma máquina, aí beleza. Aí daqui a pouco, no vídeo, ele traz um auxiliar para ir cortando a laranja e ele vai espremendo a laranja. E lá na pizzaria do Cláudio, na New Esfirras, ele tem uma máquina. Ele me mostrou essa máquina. Você coloca um saco de laranja lá, é isso mesmo. E ele ele faz assim, de forma incrível, o suco, uma jarra de suco. Você já pode colocar ali nas vasilhas, né? Em questões de segundos. Então você vê, a automação e a tecnologia implementada na tua empresa, no teu processo, essa visão você tem que trazer. Será que se eu usar uma ferramenta de WhatsApp em grupos de condomínio, eu vou conseguir alavancar a entrega da minha venda de bolo? Entendeu? Eu gosto quando você fala, entende? Então isso te dá alguns gatilhos que você fala, puxa, eu não posso estar aquém da tecnologia, eu posso até não dominar. De repente, se eu pego um Excel, eu tenho que fazer alguma coisa, se eu fazer uma fórmula, ou eu aprendo, eu coloco alguém que saiba fazer, mas tudo isso precisa ser visto por você que é dono, por você que está ali querendo fazer o teu negócio decolar. E o último ponto dentro dessa cadeira aí, dessa perna, processo, a perna da cadeira, é o monitoramento e a melhoria contínua. Eu lembro que na DHL tinha um departamento de melhoria contínua. Muitas empresas multinacionais têm. Por quê? Ela vai estabelecer métricas de desempenho e ela vai revisar regularmente os processos e ela vai identificar se tem alguma coisa para melhorar. Esse é um ponto também que eu quero abrir um parênteses aqui. Eu acho que eu já até comentei em algum outro momento. Eu já cheguei em empresas que eu precisava treinar alguém e aí eu treinava aquela pessoa e ali eu assistia a pessoa executando. E aí depois de um determinado momento essa pessoa fazia queixa para um terceiro, estava sobrecarregada, de que não conseguia fazer. Mas por quê? Porque ela deixou de observar o processo e de desenvolver a habilidade. Então ela se tornou ineficiente. E se não tiver alguém dentro do processo fazendo, que deveria ser um líder, né, de repente um coordenador, supervisor, gerente, alguém que está ali monitorando, ou até um departamento de melhoria contínua, para monitorar e falar assim, é porque você não está fazendo certo. Igual essa ferramenta Lean, o que ela faz? Ela pega um cronômetro e ela vai ali, contando os segundos da execução daquele processo. É você contar e falar assim, puxa, eu consigo fazer um determinado produto em 1 hora. Puxa, quantos produtos você vai fazer no dia? Entendeu? E aí você consegue medir muita coisa aí. Para fechar esse assunto de processo, quer falar alguma coisa, Gui? Processo acho que está claro, né? Sim. A gente até comentou
no último podcast com a Ingrid, ela estava implementando os processos depois que ela fez o treinamento dela. Ela entendeu que era uma coisa que ela precisava atacar, né? De importância. E essa última perna da cadeira eu chamo de pessoas. Você vê, tudo isso que a gente está falando, vamos recapitular. Nós falamos de plano de negócio, análise econômica e financeira. E terceiro, Gui, qual que é? Processos. E o quarto? Pessoas. Em pessoas vem o capital humano, que é um dos ativos mais importantes de todo o negócio. Porque sem as pessoas, nós não temos como executar todas as etapas preponderantes ali nos fatores que a gente já falou. Porque o capital humano envolve o quê? Uma capacidade que você vai precisar ter de recrutar, de fazer uma boa seleção, contratar pessoas, compartilhar a visão e a missão da empresa, mostrar o negócio, explicar sobre o produto, explicar sobre o serviço que é feito e ali trabalhar a questão da habilidade dessa pessoa para ver se ela entende e ela compra a ideia desse negócio. E aí vem o quê? Etapa de treinamento e desenvolvimento, onde você vai investir no desenvolvimento contínuo dessa colaboradora, esse colaborador, onde? Treinando de tempo em tempo, fazendo workshop, não é isso? Fazendo mentorias, né? Fazendo day out, levando de repente ali a sua equipe para um dia fora da empresa, trabalhar a questão da cultura organizacional, que envolve ali você criar aquele ambiente que promove a colaboração, sinergia, né? Aquela visão do trabalho em equipe, que é um desafio muito grande, a gente vê muita questão, né? Das brigas, das picuinhas, das más conversações, então tem que trabalhar esse fator cultural da organização. E aí vem a ponta, né? Desse fator pessoas, que é a liderança e a gestão. E aqui eu queria deixar uma informação muito importante, que lá atrás eu comentei que você pode crescer no amor ou na dor, né? E eu acho que quando você está nesse momento aqui de empresa, que você tem que trazer um colaborador, se você não buscou conhecimento no amor, você vai buscar ele na dor. Porque, e é lógico que eu gostaria que vocês ouvissem isso com bons ouvidos, porque é um processo de ganha-ganha. Porque lidar com pessoas exige habilidades. E aí você vai precisar encontrar habilidades fora, voltadas à gestão, liderança, perfil comportamental, para conseguir sim desempenhar um bom papel de líder ou até mesmo de gestor para com esses funcionários. Com certeza, porque se tem um desafio é esse. Se o líder ele não consegue ganhar os liderados por vamos dizer assim, por um exemplo, né, pelo exemplo que ele é, ou pela forma que ele ensina, pela forma que ele corrige, dificilmente essa equipe vai ser uma equipe de sucesso. Você vai ter problemas de relacionamento gravíssimos no ambiente de trabalho, que vai envolver fofocas, que vai envolver até mesmo perseguições, e aí começa uma série de problemas, né? Assédio moral. Então, são fatores que precisam ser vistos. Isso. Olha, e o líder ele vai explorar o melhor de cada um, entende? Então, talvez um funcionário ele não está desempenhando um bom papel, fazendo uma determinada função, mas ele não é bom naquilo. E aí ele vai ter o olhar crítico ali, né, analítico, e falar assim, não, deixa eu colocar o fulano de tal para fazer tal coisa. E ali o rapaz acaba se destacando. A liderança tem que ter uma visão muito apurada, né, principalmente ali com o RH da empresa, para conseguir identificar se essa pessoa, de repente, ela não vai ser a pessoa que vai mexer a massa do bolo, ela vai ser a pessoa que vai colocar essa massa no forno e tirar no tempo certo. Então, entender essas particularidades é muito importante. Olha, são muitos fatores, né? A gente está aqui em 30, 40 minutos falando de várias questões. Eu espero que vocês tenham essa atenção de anotar, de depois pesquisar cada um desses pontos. E eu não tenho dúvida que isso vai fazer sentido para vocês. Vocês vão começar a dar uma visão diferenciada para o negócio de vocês e expandir. E é lógico, a expertise hoje, o Guilherme, meu parceiro aqui no Comente, ele é atuante, né? Ele é de fato um empreendedor aí nato, já vem há muito mais tempo e associado ao nosso relacionamento, atuando junto em empresas. Se você precisar, de repente, de conselheiros para uma determinada decisão na sua empresa, pode nos chamar também, de repente, para um bate-papo. A gente está aberto para poder contribuir e participar das nossas experiências, levar a nossa visão. Esse é um trabalho que a gente faz entre nós, geralmente, né? É importante. Pode ser que a pessoa chegou até aqui e falou, nossa, estava
tentando entender o que eu deveria fazer para melhorar tal aspecto na minha empresa. Ouvindo esse podcast, as 4 pernas da cadeira, surgiu um insight. Tá com dúvida? Manda mensagem, a gente consegue auxiliar. Exatamente. Vai ser um prazer tirar dúvida, poder ajudar. É o que a gente está respirando aí todos os dias. Tem muita gente boa no mercado, tem muito conteúdo bom. Não deixe de ouvir, não deixem de ler, não deixem de aprender. Pessoas que se dispõem a aprender e que confessam para si que todo dia é dia de ser 1%, de você se desenvolver, são pessoas que vão alcançar o sucesso. Com certeza. É isso aí, acho que esse foi o nosso podcast, entregamos tudo que a gente basicamente aqui desejou apresentar para vocês, né, Gui? Sim, com certeza. É importante frisar que essa busca por conhecimento e esse desafio de empreender, ele é diário. Você vai passar por dificuldades todos os dias. Você vai ter que demitir pessoas, ter que contratar pessoas, você vai ter que mudar processos, revisitar processos, talvez fazer uma nova análise financeira, porque foi como você disse, as coisas se alteram, oscilam. E é importante isso, estar aberto e saber que não existe um caminho único, não existe uma verdade absoluta, né? Todos aqui estão para aprender e para dar o seu melhor. Exatamente. Se você está buscando 1% melhor todos os dias, você já está no caminho certo. Esse foi o nosso podcast de hoje, nosso canal Comente, estamos lá no Spotify. Logo mais, todos estes conteúdos que já estão publicados no Spotify estarão também disponíveis no YouTube. Nós queremos aí democratizar o máximo possível para você ter acesso e se desenvolver dentro do conhecimento que a gente está entregando para vocês, tá bom? E olha, deixem sugestões aí de assuntos ou de repente de pessoas que vocês queiram ouvir. A gente vai fazer o possível para estar aqui comunicando e trazendo aqui mais ideias sobre finanças e empreendedorismo. É isso aí. Eu quero me despedir. Um forte abraço a todos e até o próximo podcast. Muito obrigado, pessoal. Agradeço novamente por compartilhar, por seguir. Forte abraço, ótima semana a todos. Fiquem com Deus.